Bom, nós estamos aqui no inciso 9 do artigo 156, decisão administrativa e reformável. Nós sabemos o seguinte, gente, lá no processo administrativo, é por isso que nós temos o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o fisco, ele autua e ele julga ao mesmo tempo. Aí o pessoal fala ausência de relação triangular. Chama de relação angular, né, no processo hoje judicial, pelo CPC novo, o anterior já falava isso também, mas é porque a mesma pessoa que te julga é a mesma pessoa que te autua e vice-versa. Não pessoa, mas órgão, tá bom? Então, se dentro do próprio ente administrativo ele perde, é a decisão administrativa irreformável, aí que não vai para frente mesmo. Então é quando eu ganho, eu contribuinte venço o meu recurso, eu venço o meu auto de infração, eu derrubo o auto de infração. E aí extingue o crédito. Próximo. Decisão judicial passada em julgado. Ah, fui lá para uma ação anulatória, vou pegar esse aqui, já está rabiscado. Fui lá para a ação anulatória, ganhei a minha discussão, eu vou anular um crédito, vou anular um processo, vou anular um lançamento, qualquer que seja o motivo. Decisão judicial transitou em julgado, extinção do crédito. E para fechar, dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei, caiu recentemente na prova da OAB, lembrar que dação em pagamento é a entrega de um bem imóvel para efetuar a quitação de uma dívida. Tem que ter a lei do município, do estado, do DF, para poder autorizar você entregar o seu bem para poder quitar a dívida, tá bom? E só, obviamente, se esse valor for integral, o valor do imóvel, para poder ter a representatividade da quitação da dívida, porque senão ele vai continuar perseguindo o remanescente, tá? Então, dação em pagamento na forma da lei, ok? Beleza. Assim, foi embora a causa de extinção, as causas de extinção do crédito. Nós vamos para fechar o tema aqui, as causas de exclusão, veja lá, isenção e anistia. Eu vou voltar para cá onde nós anotamos o nosso conceito, que a isenção é a dispensa do pagamento de um tributo por meio de uma lei. Leitura obrigatória do 176 até 179 do CTN. Eu vou te dar uma frase, na verdade duas. Eu já falei essas frases várias vezes, eu faço questão de repetir. Você vai lembrar aqui, gente, que o poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar, porque já estava escrito, dispensa do tributo por lei. É só lei que isenta. Então, se eu tributo por lei, eu isento por lei. É muito normal a sua prova entregar uma questão de isenção e falar para você o seguinte, a isenção pode ser estabelecida por meio de decreto. O decreto não isenta nada. Lembra disso, certo? Beleza. A segunda frase é aquela que eu já bati também várias vezes e às vezes é só ela que vai responder a questão para você. A isenção, gente, não aproveita, não interpreta, não estende. Isso quer dizer que do jeito que a lei deu tem que ficar. Eu usei o exemplo lá do imposto de renda, vamos desenhar de novo. A lei fala que quem ganha menos de R$ 1.903 está isento, está dispensado do pagamento do tributo. Se eu ganho 2.000, eu não abraço a condição. A lei sempre traz uma condição que você tem que abraçar. Então, se eu não abraço a condição, não estou dispensado, eu tenho que pagar. Se eu ganho 1.800, eu abraço a condição legal, ok, eu estou isento, eu estou dispensado. Ok? É assim que funciona. Então, não estende, não aproveita, não interpreta. Tem dois artigos aqui importantes para essa conversa. Um que já respondeu uma questão recente da nossa prova, mas que a minha frase também responderia para você. Olha, inclusive o desenho que está aqui, enquanto eu estou apagando, falava da isenção. Lembra aqui? Foi lá na aula de responsabilidade. O João e o Pedro, ele tem uma isenção, aproveita, estende, interpreta, de jeito nenhum. Vou deixar até no cantinho ali. O artigo 177 vai falar para você, CTN, que não vai estender inciso 1 para taxa e contribuição de melhoria, e inciso 2 para aquele tributo que veio depois. Aí a OAB contou a história seguinte, lá em 2014 eu dei isenção de IPTU para quem tinha imóvel abaixo de 70 metros quadrados. Aí em 2017 veio uma nova lei e instituiu uma taxa e pronto. Aí ela perguntou se o contribuinte que estava dispensado aqui, que estava isento, se ele também estava isento da taxa. Não estende para taxa, lembra da frase? Veio depois, então não estende, não aproveita, não interpreta, então tchau, eu tenho que pagar essa taxa aqui. Ok? Assim que ela trabalha. Outro, muito bom, e a sua prova já cobrou também
3 vezes seguidas. Eu vou apagar aqui. A prova cobrou isso 3 vezes seguidas, gente. Do mesmo jeito. Nós temos uma regra e nós temos uma situação especial, que é a seguinte, artigo 178. O artigo 178 do CTN, ele vem dizer para você, olha a regra, que a isenção, ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Ela pode ser revogada ou modificada. Toda isenção tem uma condição, gente. Vamos pegar uma aqui que tem vários estados que trabalham ela. A pessoa que tem um veículo novo, comprou um veículo novo ou com mais de 10 anos de fabricação. Isso não é tempo, tá? Isso é condição. Se eu tenho um veículo com 11, eu abracei a condição legal, estou dispensado. Se eu tenho um veículo com 5, ele não é nem novo e não tem mais de 10 anos, então não abracei, eu estou na regra, eu tenho que pagar. Ok. Eu, Estado, estou falando de PVA, né, veículo, eu, Estado, posso tirar essa isenção desse cara a qualquer momento? Posso. Por quê? Porque só tem condição e eu posso ou mudar ou retirar a qualquer instante, desde que respeite os princípios que nós já estudamos. Legalidade, anterioridade, noventena e etc. Quando não pode? Quando ela tiver tempo de vigência da norma, gente. Essa lei, vai lá, o Estado publica ela e fala assim, ela vale por 8 anos. Durante 8 anos, eu não posso tirar essa isenção desse cara. Essa lei vale por 2 anos. Durante 2 anos, eu não posso tirar essa isenção dele. Porque ela pode, regra, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, salvo se ela tiver tempo de vigência da norma. Aí eu não posso tirar dele, tá bom? É lei 178, ok? Cuidado. A outra causa ali, então, em relação à exclusão do crédito, é a anistia. Deixa eu te lembrar a historinha que eu te contei lá no primeiro encontro. Falei assim, ó, teve uma repatriação de recurso lá que o governo federal deu, uma anistia, que ele deu perdão ao pagamento de uma multa, que era de 150% e caiu para 15%. E aí ela perguntava para você, pode ser total ou parcial? Ela perguntava se é geral ou individual, se é para todo o território ou para determinada região. Lembra dessa conversa? Pois é aqui que nós estamos chegando exatamente na anistia. Então veja aqui qual é o conceito dela. A anistia é um perdão ao pagamento de uma multa por meio de uma lei. Então atenção, gente, não vai confundir conceito. E aí, algumas informações sobre ela, você vai pegar aqui, mas a gente também vai registrar o seguinte, ela pode ser total ou parcial, a prova sempre vai discutir isso. Ela vai perguntar se pode ser por decreto, é a mesma frase que eu te dei, e já viu que está lá por lei. Ela pode ser geral, ela pode ser individual, ela pode ser para todo o território, e ela pode ser para determinada região. Mas a frase que vai marcar esse negócio aqui é a seguinte, ela conta a história falando que o contribuinte declarou e tinha que declarar mesmo para poder falar lá se estava tudo certo. Isenção só vale para coisa lícita. Se tem alguma coisa dolosa, alguma coisa criminosa, você não pode ser perdoada. Então o cara que tinha recurso para regularizar lá de fora, fruto de tráfico de entorpecentes, não poderia se valer da anistia. Mas como que funciona, gente? Ele declara e bota os documentos lá. E aí depois a autoridade administrativa vai ver se esse documento está condizente com aquilo que ele declarou. Se ela identifica que não está, que está errado, ela vai tirar a isenção dele, perdão, a anistia dele. Ela vai tirar a anistia dele. E aí o que vai acontecer, gente? A prova vai perguntar para você o seguinte, não pode tirar porque ele tem direito adquirido. Deleta essa porra de direito adquirido da sua vida. Direito tributário, o direito adquirido é desse tamanho, deixa para lá. A sua prova vai sempre entregar numa questão de anistia, o fulano tem direito adquirido, não tem direito adquirido, ele tem direito a pagar, tá bom? Atenção para isso. Para matar as classificações, atenção que nós temos a obrigação principal e nós temos a obrigação acessória. A obrigação principal é que a gente paga, a acessória é o que está na lei, é a declaração, é a nota fiscal e etc. A regra, gente, é que a isenção, a anistia, ela vai dispensar, ela vai perdoar a obrigação principal. E a acessória fica, tá bom? Salvo se a lei também determinar a exclusão dessa obrigação acessória. Salvo se ela tirar tudo, tá bom? Então, cuidado, a gente mata assim essas causas. E aí,
Tem muita coisa sobre o crédito, eu quero te dar 2 dicas, eu vou passar rápido sobre isso aqui, tá? Porque a gente tem que focar e temos horas aqui de comentário. A prova já cobrou em alguns momentos ordem de preferência e também simultaneidade de débito. Vamos imaginar o seguinte, você está devendo imposto, você está devendo uma taxa, você está devendo uma contribuição de melhoria. Isso aqui tudo somado dá 10 mil reais. E você só tem 5 para poder pagar. E você quer pagar, o ente não pode negar não. Mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai dividir para esses 3? Ele vai pagar só a contribuição de melhoria? Como é que ele faz? É esse artigo 63 que dita a regra. Quando tiver essa simultaneidade aqui, ele vai cobrar primeiro os débitos de obrigação própria e, segundo lugar, os decorrentes da responsabilidade tributária. Primeiro, contribuições de melhoria, depois taxa e, por fim, imposto. Lembra da ordem das espécies tributárias? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Inverte a ordem, tá? Então, contribuição, depois taxa, depois imposto. A prova cobrou aqui. Ela vem em cima desse inciso 2, tá? Quando ela trouxe essa questão. 3, na ordem crescente dos prazos de prescrição. O que ela vai fazer, gente? Ela vai trocar. Ela vai falar decrescente. É do jeito que está aqui. 4, na ordem decrescente dos montantes. Ela vai trocar e vai falar que é crescente. É do jeito que está aqui, ok? Então tá aí o artigo 63, tem que ler com calma. E esse aí que começou a aparecer de monte também. Eu vou mudar até a cor. E a gente vai encerrar o crédito tributário com isso, que fala sobre preferência do crédito tributário. Eu tenho uma dica para te dar. Você vai colocar, gente, que o crédito tributário ele prefere a qualquer outro. O que isso quer dizer? O crédito tributário está em primeiro. E aí a gente vai ler esse artigo, nós tivemos algumas alterações lá em 2005, há muito tempo atrás, que ele começou a jogar o crédito tributário para segundo, para terceiro, para baixo. Então, a minha dica é a seguinte, você pega sempre o tributário e bota em primeiro. Porque a prova já virou para você e falou assim, ó, eu tenho um débito aqui, um crédito aqui de ICMS, eu tenho uma remuneração para pagar para um cara aí, para o administrador da RJ, da recuperação judicial, eu tenho aqui uma grana para devolver para o sócio da empresa, da massa falida, e tenho um débito de natureza trabalhista, um crédito de natureza trabalhista. E ela perguntava para você se o crédito tributário seria pago em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. E para você resolver essa questão, você precisava ter noção, inclusive, lá da lei de falências. Porque o que responderia isso para você seria um artigo da lei de falências. Se não me engano, é o artigo 84, 96. Agora fugiu da cabeça do prof, tá cansado. Que é o seguinte, gente. Você vai começar assim, o tributário está sempre em primeiro, e a gente vai ler ali. O trabalhista joga o tributário para segundo. E se tiver falência, o crédito extraconcursal joga o tributário para terceiro. E olha como é que você, jogando matéria fora, você não acerta. Isso está lá no direito empresarial, gente. Você tinha que saber que a remuneração devida ao administrador da recuperação judicial é crédito extraconcursal. Porque o CTN não fala isso para você. Ele só fala quais são os créditos que preferem ao tributário. Mas ele não dita. Quem dita essa regra é a lei de falência, nessa questão que foi cobrada. Tá? Então vamos ver aqui como é que se dá a preferência. E já dei a dica, hein? O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou acidente do trabalho. Então, o crédito trabalho passa na frente do tributário, tá? Você vai botar ele aqui, trabalho. Tem um limite, tá, gente? 40 salários mínimos. E também na falência. A OAB já cobrou em 2 lugares aqui. Ela fala que ele não prefere aos créditos extraconcursais. Então, na falência, você tem ali o extraconcursal, que ela cobrou usando lá a remuneração do ADM lá, da RJ, ela já cobrou assim. E ela já cobrou aqui também, ó, ou as importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar, aqui. Nem aos créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado. Tá? Então ela trouxe 2 questões dentro da história dela aí sobre crédito tributário e preferência. Ela cobrou uma usando a preferência, ela sempre traz o trabalhista, tá? Usando a preferência do trabalhista. Ela trouxe outra usando a preferência do trabalhista com a garantia real no limite do valor do bem gravado. E essa aí que eu citei da ordem para você, tá? Então faz assim, ó, o tributário está em primeiro sempre. Apareceu um trabalhista, joga ele para segundo. Apareceu um de falência,
no limite do valor do bem gravado ou extra concursal, também joga ele para baixo, ok? Muita coisa para a gente falar sobre crédito tributário. A gente poderia ficar falando aqui o curso inteiro sobre ele, do tanto que ele é extenso. Mas a prova está marcando em cima dessas preferências, em cima desses temas que nós discutimos mais, tá bom? Então olha com carinho aí tudo que nós discutimos, a gente mata esse tema.